Eu fui no show do Roberto Carlos. Você foi, Lúcio, no show do Roberto Carlos ano passado? Eu fui, cara. E nem tava lá. Ele foi sem ter. Fui e nem tava lá. Esse trouxa aí foi e ficou me mandando áudio, vídeo, foto. Acompanhei o show inteiro. Não chegou ainda não? Ah, você fica interrompendo? Não. Aí eu perguntei pro cara, o cara falou, não, meu, entra aqui, ó. Como é que é o barulhinho que o cara falou pra você fazer? Ah, o Lúcio tá de folga amanhã. Certo. Aí ele perguntou se eu não escrevo matéria do Leque, eu falei que eu escrevo daí pra ele. Olha que idiota, cara. Você é um idiota. Vai, escreve a matéria. Não. Por quê? Ah, ele falou não, Ele falou, não, por quê? Não posso negar? Eu quase mandei. Mas como eu tava na condição de editor, né, perguntando, eu não vou. Tá crescendo, subiu no sal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Prazeres. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Andrade. Parece que agora o áudio vai funcionar, hein? Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio. Porque semana passada teve um problema no... Problema de BIOS. O que é o BIOS mesmo? Bicho ignorante operando o sistema. Eu esqueci de ligar o São botãozinho. dois então operando o sistema. Tem a pecinha atrás. A pecinha atrás do microfone. Porque assim, eu reparei que nos últimos a minha voz estava muito abafada, cara, e não é assim. Não. Bom, gente, vamos falar de Série C para variar, né? O Londrina continua no G4. Por enquanto, né, a gente vai falar de Série C, né? Ano que vem, É B, né? B de Dinamarca. Até janeiro nós vamos falar de série C. Por que B de Dinamarca, cara? Ah, não sei, velho. Para com isso, bicho. Rapaz, no final de semana o Londrina ganhou, não sei se você ficou sabendo. Aí o nosso editor de fotografia que olhou pra mim e falou assim, com esse resultado o Londrina já escapa do rebaixamento? Que isso. Quase. Mas né, a primeira meta sempre, né? Bom, então nós vamos falar de Série C, o Londrina na terceira posição no G4. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, Libertadores, futebol feminino, né, Gustavo? Sim, senhor. Vamos lembrar também que essa semana o Rei completa 80 anos, né? Nós estamos gravando na quinta-feira, o podcast será veiculado no sábado, o Pelé completando 80 anos nessa sexta-feira. Bom, e tem reforços, né? A gente já falou dos reforços semana passada, mas foram confirmados, né, Lúcio? E o Celcinho tá de volta, o Jardel tá de volta, o João Neves não acertou, né? O Marco Severo... discutindo. O Marco Severo também não tá pediu muito. Estão discutindo os termos ainda, O que né? mais? Pois é, mas 20 reforços o Londrina com esses mais 4 que estão chegando aí, hein? 20 só na Série C? Só na Série C. Certo. É bastante, né? Tá, é bastante. Pois é, então, estão aí. Eu acho que a grande questão desses jogadores é o físico, né? O Celcinho não joga desde março, o Jardel estava em atividade, mas é um jogador que também teve muitas dificuldades físicas lá no Operário, né? E ele acabou perdendo espaço esse ano lá no Operário justamente porque ele não conseguia ter uma sequência de jogos, né? Desgaste físico, algumas contusões, ritmo de jogo, né? Então ele acabou perdendo espaço. E o Leandro Donizete, eu até brinquei esses dias lá na Paiquerê, se você der uma gulgada no nome do Leandro Donizete, vai aparecer lá ex-jogador. Né? Porque ele, teoricamente, encerrou a carreira no final do ano passado. Tá com 38? 38 anos, né? O Germano parou com 38, né? Parou com 38. O Leandro Donizete vem pra assumir o lugar do Germano, né? Pra fazer falta, né? Então, assim, acho que a gente vai ter que ver na prática o que é que esses jogadores vão poder desenvolver dentro de campo, né? Eu acho que o Alemão até deu uma dica interessante depois da entrevista de domingo, quando ele falou dos reforços. Ele falou, olha, a gente tem que agir com cautela, são alguns jogadores que estão há muito tempo sem jogar e a gente vai ter que ir aos poucos. Então, assim, parece que o Alemão está bem consciente que provavelmente ele não vai contar de uma forma imediata com esses jogadores, né? Então, vamos ver na prática o que é que eles podem ajudar. Eu acho que assim, até tecnicamente, eu acho que são jogadores para o nível de Série C e por uma realidade que o Londrina tem, acho que são jogadores que podem ajudar. Agora, o futebol hoje é muito mais físico, né, do que técnico, né, principalmente numa Série C. Ô Lúcio, por exemplo, o Jardel, volante, ele teria vaga nesse time do Londrina hoje? A gente viu que no último jogo o Marcel entrou, jogou muito bem, né? O Escobar também, quando joga, tem jogado razoavelmente bem. Esses caras teriam vaga hoje no time do Londrina? O Jardel, o próprio Leandro Donizete? Se eles teriam vaga hoje fácil no time? Eu acho que a maior carência do Londrina não está nessa posição mesmo, né? Tá na frente, né? Eu acho que assim, não vai fazer grande diferença, por exemplo, você trocar o Marcel pelo Jardel. Até dar uma dupla, então, Marcel e Jardel, né? Aí é que tá, eu vejo que o Londrina tá, né, trazendo esses reforços,
O Celcinho ainda vai lá, vamos... um meia de criação, camisa 10 do time, né? Pelo amor de Deus. Mas como o Lúcio disse, a posição que o Londrina está mais carente hoje é na frente. O Malucelli, a diretoria do Londrina, tinha que estar preocupado em procurar um jogador de ataque, um jogador que faça gols, porque a maior carência do Londrina hoje é essa, né? Faz pouco gol, apesar de ter feito 3 gols no Ipiranga no último jogo aí. A gente sabe que o Londrina não é uma equipe de um poder ofensivo, né, muito grande. Mas... e na hora de resolver uma classificação, um acesso é o atacante que vai resolver, não é o volante que vai resolver, né? Claro. Pelo contrário, né? O volante pode prejudicar, dar uma pancada ali no meio. Então, eu acho que o Londrina precisava se preocupar em outras posições, não a posição de volante, que a gente acha que já está bem servido. Eu também acho que, não sei se são reforços que vão acrescentar muito, né? Até pela idade avançada e também porque pelas posições, né? Não são as carências principais do time. Vamos ver. Eu ainda acho que é porque são jogadores que, como o Lúcio até falou, estavam sem jogar há muito tempo. Vamos lá para o Londrina, são vinculados, né? Tem esse vínculo ainda com o gestor, principalmente o Celcinho. Não acho que esses caras teriam mercado em outras equipes aí de Série C, Série B, Série B com certeza, né? Então acaba vindo para cá. E essa é a impressão que passa, né? Vamos lá no Londrina que o Londrina pega. Tomara que o alemão tenha esse discernimento, só colocar esses caras se realmente eles estiverem bem e se o alemão sentir durante os treinamentos que eles vão acrescentar. E colocar por compromisso com o empresário, com o diretor, isso não cabe mais, né? O Londrina não pode ser mais laboratório, isso já aconteceu há muito tempo e durante muitos anos. Isso é uma prática que a gente espera que esteja encerrada aqui. Em relação, por exemplo, à vitória de 3-2, o Carlos Henrique completamente sumido, apagado no jogo. Né? Isso chama atenção realmente e um ataque mais consistente. Mas de qualquer forma, a gente espera que o Londrina mantenha esses últimos desempenhos, né, dos últimos jogos. Como a gente já vem dizendo aqui nos últimos podcasts, o time deu uma evoluída sim. Tomara que jogou bem contra o Ipiranga, levou um sufoco desnecessário no final. O pessoal chia muito, porque os torcedores participando da transmissão lá do Maicujo também. Mas o alemão sempre recua o time. Às vezes é uma determinação dele, às vezes é um comportamento do time, a gente não está ali para saber. Mas isso é uma coisa que precisa ser corrigida também, né? Tentar manter a sua intensidade, né? Para não passar esse sufoco. Mas de qualquer forma, o time está melhorando sim. Vamos esperar que contra o Ituano venha mais uma vitória para o Londrina chegar nessa reta final de primeira fase dentro do G4, que é o que importa, né? Acho que agora todos os jogos passam a ser ainda mais decisivos, né? Porque você já não tem muito tempo de recuperação. E assim, como o Londrina tem ido muito mal fora de casa, né? O Londrina não pode desperdiçar pontos no Estádio do Café, né? Porque assim, pela projeção, o Londrina tem mais 3 jogos. Se ele ganhar os 9 pontos, mesmo assim ele não estará classificado ainda, né? 17 com 9 é 26, né? Não dá. Com 26 pontos não dá para se classificar, matematicamente não entra, né? Então vai precisar de pelo menos mais 2, 3 pontos fora de casa. Então... É aquilo que a gente já vinha falando, né? O Londrina vai jogar fora de casa contra as equipes que estão na parte de baixo da tabela hoje, né? Que são o Boa, o São Bento e... O Boa e São Bento estão, inclusive, na zona do rebaixamento. Exatamente. Tinha mais um, acho que o São José. Né? São os 3 últimos. O Londrina precisa tirar ponto pelo menos desses, fora de casa, né? A gente sabe que tirar ponto, sei lá, do Volta Redonda lá vai ser um pouco mais difícil. Tirar ponto, sei lá... Não, depois é o Boa, né? É o Ituano agora e depois o Boa. Então, acho que assim, o Londrina precisa tirar ponto fora de casa dessas 3 equipes que estão lá embaixo. Para quem quer classificar, não pode perder ponto para esses times. Apesar de que são times que não acredito que vão brigar por mais nada, né? Meramente para escapar do rebaixamento. Os 3 ali agora brigam para escapar do rebaixamento. São José está com 12 pontos, o Boa Esporte com 9 e o São Bento é o Lanterna com 8. E o Ituano está em 6º lugar com 14 pontos. É aquele jogo para ele chave, né? É aquele clichê que a gente usa, mas é verdade. Porque ele ganhando do Londrina, por exemplo, ele já iguala a pontuação do Londrina e começa a brigar também pelo G4. E deu uma melhorada, né, o Ituano nas últimas rodadas. Melhorou sim. Entrou na briga, né? A gente tem inclusive uma sonora do Moura Napoli, um jornalista amigo nosso lá de Itu. Que já tinha feito, né? Exatamente, que ele trouxe informações do primeiro turno. E agora ele traz informações do Ituano pra gente outra vez. Alô, Gustavo e galera de Londrina e região. O Ituano vive 2 momentos distintos. Vem de 3 jogos sem perder, o último foi a vitória por 2-0 sobre Volta Redonda e o time reencontrou o seu melhor futebol. Por outro lado, o Galo Guerreiro vem perdendo seus melhores jogadores no meio da competição. Para se ter uma ideia, saíram Baralhas para o Atlético Goianiense, Serrato para o Sport Recife e a grande revelação Gabriel Barros, que assinou com o Flamengo. A direção trabalha para repor essas peças com qualidade, mas o grande problema é que o campeonato está em andamento.
Em Itu, Ituano e Londrina ficaram no empate em 1-1. Agora o Galo vai com muita intensidade para Londrina e a ideia é complicar o jogo, pois trata-se aquele famoso jogo de 6 pontos. Se o Ituano vencer, estará de vez brigando por uma vaga no G4. Aquela famosa luz amarela que faz com que o time fique flertando com a ZR, a zona de rebaixamento, já não assusta mais o Ituano. Agora é partir para brigar por uma vaga realmente pelo G4. Um abraço a todos aí. A rodada tem Ipiranga e Boa Esporte, então, no domingo. Tudo domingo, né? Aliás, 4 jogos domingo. Ipiranga e Boa, 3h30 da tarde. Londrina aqui contra o Ituano às 4. Brusque e São José também às 4. Tombense e Volta Redonda jogam às 5 horas lá no interior de Minas. E fechando a rodada, na segunda-feira, São Bento e Criciúma jogam em Sorocaba. Na verdade, assim, o Brusque disparou, né? Com 26 pontos. Esse não... Com 8 pontos a mais do que o Ipiranga, né? Exatamente, foi com 18, né? O Ipiranga depois que... Essa vitória do Londrina foi importante, porque se o Ipiranga vence o Londrina aqui, né? Ficaria com 21 e o Londrina com 14. Né? Então, para o Londrina sonhar, talvez, com uma segunda colocação, para fugir do Brusque nessa próxima fase que a gente já comentou, ficaria um pouco mais difícil. Mas agora, com essa vitória, o Londrina fica um ponto só atrás do Ipiranga. E eu acho que a briga agora é pela segunda posição do grupo, né? Porque o Brusque já foi embora. Para se ter uma ideia, o Ipiranga tem 18, o Londrina 17, o Criciúma, que é o quarto, tem 15, aí o Volta Redonda 14, Ituano 14, até o Tombense com 13 ainda pode querer alguma coisa, né? Tá então tá tudo muito embolado aí na busca. Na verdade, são 3 vagas em aberto, né? Sim. O Brusque já tá lá. E eu chamo a atenção o Criciúma, como oscila, né? O Criciúma ganhou do Londrina, depois perdeu. Perdeu na última rodada agora, fora de casa, né? Mas enfim, e continua em quarto lugar. Volta Redonda que deu uma queda vertiginosa. Porque... Ele tá com 14 pontos faz tempo, né? Ele passou quase o primeiro turno inteiro no G4. Sim. Né? Perdeu pro Boa Esporte. O Criciúma perdeu na última rodada pro Boa Esporte por 2-0. Uma derrota inesperada, né? Fora de casa. Desnecessária, né? Para quem tá brigando pela classificação. Agora, já tem gente fazendo uma projeção. O Londrina pode pegar o Santa Cruz, pode pegar não sei quem. Tem que evitar... Acho que não tem que evitar nada, né? Quem quer chegar não tem que ficar pensando em não pegar esse e não pegar aquele, né? Eu acho que é difícil fazer essa projeção também agora, né? Tá muito cedo, porque né? Faltam 7 rodadas, então assim, a ordem do outro grupo também pode mudar bastante, né? Mas eu acho até, Lúcio, que pode mudar a ordem, mas assim, não os 4 os estão 4, lá, né? os Porque 4 o Jacuipense, que é o quinto, já está um pouco abaixo. O Paysandu está patinando desde o começo, né? Trocou de treinador agora de novo. Mandou embora já o... o Matheus Costa foi pro Operário, né? Exato. Verdade. Quem que assumiu o Paysandu, você sabe? Né? Não, a informação, por enquanto, ia ficar lá o Leandro Nils, que é o auxiliar técnico. Que daqui faz, de Londrina, começou no PSDC. E que faz parte lá da comissão técnica. permanente, lá até a contratação de um novo treinador. E o falecido Ticão, né, que era o grande oleiro do PSDC, descobriu quase todas essas joias aí que despontaram nacionalmente, Kleberson, Jadson, Fernandinho, Dagoberto, enfim. Ele falava que o Leandro Nils era o técnico mais preparado para despontar no cenário nacional. É uma projeção que não aconteceu. Teve um bom início de carreira, depois chegou no Atlético. Bom, os 4 primeiros colocados do grupo A, Santa Cruz, primeiro com 24, Vila Nova é o segundo com 20, o Remo é o terceiro com 19, o Ferroviário é o quarto com 17. Eu acho que não deve mudar muito, talvez a ordem só. Mas é como você disse, né? Não dá para escolher, né? Eu acho que não dá para escolher, claro que não dá. Quem quer subir para a Série B tem que pegar quem vier pela frente. Só que você está escolhendo já, né? Não, você não quer pegar o Santinha? Não quero pegar o Brusque, não quero pegar o Santa, não quero pegar times mais fortes, mas eventualmente vai ter que pegar. Ou o Brusque ou o Santa Cruz, não vai ter como fugir dos dois. Mas seria bom o Londrina pegar equipes um pouco mais fracas, teoricamente, vamos dizer assim, para ter um pouco mais de chance. Se bem que agora o Londrina tá dando como a gente já disse, tá dando uma boa de uma evoluída aí. Tá jogando mais, né? Acho que o Londrina já assusta um pouco mais os adversários do que assustaria como foi no começo do campeonato. Exatamente. Bom, pra gente finalizar então esse assunto Série C e Londrina, Lúcio, o time para domingo? Sem o Matheus Bianchi, né? Machucado, foi bem, né? Fez um belo gol. Sem o Carlos Henrique, machucado. O Júnior Pirambu também continua machucado. Quer dizer, os 2 centroavantes que jogaram até agora, né? Estão fora do jogo. O alemão vai contar ou com o Juan, menino, ou com o Wilber, na verdade, né? Eu acho que vai jogar o Juan, que é o centroavante aí que veio do time sub-20. Samuel, ele acha que está muito cedo. Tá, mas o Samuel não é o centroavante, né? O Samuel é um homem de lado e tal, né? Correria, né? E aí de lado acho que ele não vai mexer, vai manter o Danilo ali, o Igor Paixão.
E volta o Escobar no meio campo. Como o Matheus Bianchi está machucado, então volta o Escobar e aí o Marcel um pouquinho na frente ali e o Adenilson. Então isso aí está definido. A questão mesmo é quem será o centroavante, né? E aquilo que a gente estava falando, né? O Londrina realmente precisava, né, de um atacante mais forte, um cara para mais presença, para resolver, né? A gente imaginava que o Carlos Henrique até poderia melhorar, né? Mas teve uma sequência aí de 3, 4 jogos, mas continua bem abaixo, né? Continua bem. Chamou muita atenção, né? Contra o Ipiranga, nós jogamos praticamente sem o centroavante. Né? Pelo menos conseguimos a vitória. Londrina e Ituano, às 4 horas da tarde, então, neste domingo. Falar o que de Operário, papai? Operário, coitadinho do Operário também, né? Perdeu pro Cruzeiro, vai ganhar de quem? Operário, né? A questão que chamou a atenção nessa semana é que o Cruzeiro conseguiu vencer na estreia do Felipão, que acabou sendo em Ponta Grossa contra o Operário, e o Operário, que tinha o tencate deles lá, o Gerson Guzmão, 4 anos à frente, até minha mãe, rapaz, quando viu a notícia no Globo Esporte, aí o cara, o Gerson Guzmão, que tinha 4 anos de trabalho, subiu o Operário, por que manda embora um cara que tem tanta história assim? Se tem tanto tempo de casa, pois esse é o futebol, né? Engraçado isso, né? Não, esse não é futebol, porque normalmente os técnicos não duram mais do que um ano, né? Isso aí é um fato bem interessante. E nós comentamos, né? Acho que semana passada que a situação estava meio tensa lá no Operário, né? Aquela coisa que a gente nunca viveu aqui, né? A imprensa sendo cerceada, o clube muito fechado, né? Deve ser terrível essa situação lá em Ponta Grossa. E aí, então o Gerson Guzmão já estava meio... mas, cara, desgaste, né? mas assim, né? Com todo o respeito, o Operário quer subir já? Não vai subir. Não é. Não, assim, eu acho que a campanha, o Operário está em no meio da lugar. tabela. Foi a posição que ele ficou ano passado, né? Mas acho que é normal. É que um desgaste do trabalho. Já havia um desgaste do tempo, né? Uma cobrança externa também por parte da torcida e parte da imprensa também. A cobrança era grande em cima do treinador. E agora, tudo bem que o Cruzeiro está numa draga danada, mas você perder para o Cruzeiro, né? Nunca vai ser uma situação anormal, né? E eu vi um pouco do jogo. Não sei se você também... Eu assisti o segundo tempo do jogo. O Hugo Fábio salvou o time. Salvou. E o gol do Arthur Kaique, né? Nosso rei Arthur. E assim, o Operário estava sem 8 jogadores que tinham sido diagnosticados com Covid-19 um dia antes. Então, mas enfim, né? Futebol, e me chamou a atenção, tá lembrando, Gustavo, que você me mandou aquele post do Tencate, lembra? Né? Falei do Tencate lá de Ponta Grossa, porque ficou muito tempo lá o Guzmão, como o Tencate aqui. O Tencate fez um post bem essa semana o Tencate, ele postou no Instagram dele, né, uma foto do dia que ele foi no programa Bem Amigos, né, do Galvão Bueno, né? Sport TV. E na publicação dele ele colocou boas lembranças de um trabalho fantástico, pena que os feitos se acabam muito rápido. Então parece que tá um pouco magoado o Tencate aí. Faz um ano, né? O Tencate que tá um bom tempo já sem trabalhar. Depois desse que ele saiu do Londrina, né? E tá fazendo um ano já, né? E aí tá aí o Tencate um pouco esquecido no mundo do futebol, né? Bom, só pra gente, antes de entrar num assunto que nós nunca tocamos aqui, né? Não, tem que falar do Campeonato Brasileiro ainda, né? Então, o Gustavo vai ver depois. Antes da Terra Brasileira, nós comentamos semana passada que a possível contratação do Robinho pelo Santos e na própria sexta-feira, mediante toda uma reação em cadeia dos patrocinadores do Santos e da revelação do áudio em que o Robinho meio que minimiza e até tira sarro da situação em que ele estava, que ele se envolveu lá na Itália, uma moça que ele foi acusado, inclusive foi condenada por estupro. Depois disso tudo, o Santos acabou desistindo da contratação. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente já comentou sobre isso, não cabe esse tipo de comportamento, mas precisou uma mobilização de patrocinadores, precisou pesar no bolso. O Santos suspendeu o contrato, né? Quer dizer, quando você suspende alguma coisa, você não cancela oficialmente, deixa né? Em stand-by. Deixa em stand-by. Agora, tudo isso só aconteceu porque houve uma pressão financeira, né? Externa, né? Exatamente, né? Então, assim, é o que deixa a gente, ao mesmo tempo que a gente não se surpreende, porque o dinheiro move tudo mesmo, né? A gente fica com esse pensamento, quer dizer, essa decisão não partiria nunca do Santos se não houvesse uma pressão externa, se não houvesse a ameaça de patrocinadores, né? De tirar recurso do clube, né? Quer dizer, né? O Santos não tomaria uma atitude como essa, né? Menos mal que suspendeu o contrato. Agora, esse caso, né? Quanto mais a gente vai lendo, né? Quanto mais a gente vai vendo, né? É um negócio, né? Que dá
que dá uma sensação. Cabecinha, né, do Robinho. Ruim, hoje, né? Foi em 2013 isso, né? Quer dizer, o Robinho poderia ter tudo o processo de amadurecimento, né? As pessoas têm suas falhas, suas fraquezas, mas o discurso do Robinho é quase pior do que... Não vai ser pior do que ele fez. O que mais... é impressionante. Não, e assim, como consequência disso, né? A gente teve ataque a vários jornalistas. Exatamente. Né? O idiota lá do Santos... Inclusive vazou o Juca Kfouri, né, escreveu na coluna dele, né, que foi um médico, né, conselheiro do Santos, que é conselheiro do Santos também e que é amigo do Robinho, que vazou o número de telefones de vários jornalistas, enfim, ameaçados, ameaça de morte. Quer dizer, é um negócio que é difícil da gente comentar porque foge de qualquer situação razoável, né, de civilidade, né? O que mais chama a atenção disso tudo é que cada vez, como o Lúcio disse, cada vez vão aparecendo fatos novos que a gente vai descobrindo e cada vez pior, né? A gente vê que teve declarações do Robinho, se eu não me engano, acho que com o vice-diretor do Santos, falando, não, vamos resolver toda essa situação, fala pra galera do Santos aí ficar tranquila, porque eu vou resolver tudo isso, vou meter um gol, ergui a camisa, escrito Globo lixo, o Bolsonaro tinha razão, não sei o quê, atacando a Rede Globo, falando que a Rede Globo faz muito carnaval em cima de um... Politizando tudo de forma completamente então, tipo errada, assim, né? sabe? Uma situação que ele está sendo acusado e condenado já em primeira instância e que ele é o culpado. Não cabe a ele ficar querendo jogar a culpa para outras pessoas, para a imprensa. Então, sei lá, a gente teve casos também como o do Caio Ribeiro, que até inclusive disse que o Robinho tinha que ter o benefício da dúvida, depois ele voltou atrás. Também levou borrada, tudo que é gente lá dentro mesmo. Voltou atrás, falando que ele é pai de menino, enfim, isso, a gente sabe que isso não é um argumento, porque toda mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha de alguém, então só vale quando é parente seu. Então, sei lá, o Caio Ribeiro precisa rever alguns conceitos dele, porque ele tem algumas opiniões também meio esquisitas, né? Tá na hora da Globo dar uma enquadradinha no Caio também. O Robinho não amadureceu nada, né? O Robinho que surgiu lá no Santos em 2002, enfim, parece que é o mesmo moleque de sempre. E no caso específico, moleque. Não virou adulto, Robinho. Não. E por isso que não atingiu na sua carreira tudo aquilo que poderia. Né? Exatamente. Poderia ter sido um jogador que fosse ponta mesmo, né, no futebol mundial, na seleção brasileira, né? Não alcançou, né? Não alcançou, porque assim, o cara não foca naquilo que ele tem talento, né? Está preocupado com outras coisas, né? E guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que o Neymar faz na carreira dele, né? Enfim, o Neymar está seguindo um caminho muito parecido, né? Daqui a pouco ele vai chegar com 30, com 32 anos e aí a gente vai falar assim, poxa, o cara não atingiu todo o potencial que ele podia, né? Poderia ser um cara, né, muito maior. Ele ainda tem tempo, né? Ele ainda, diferente do Robinho, ele ainda pode chegar lá, né? Mas aquela coisa, né? Se o cara não estiver preocupado em jogar futebol, né, em gastar 95% das energias dele com o futebol, ele não vai alcançar tudo aquilo que o talento dele poderia levá-lo, né? Que é um comportamento diferente de dois caras que ele segue, que são os principais concorrentes dele nessa questão de melhor do mundo, que são Messi e Cristiano Ronaldo. Né? Vale lembrar que o Neymar também teve um caso de acusação, né, contra violência contra a mulher também, enfim. O Neymar também, é que nem o Lúcio disse, tá seguindo o mesmo caminho do Robinho, né? Como o Diego disse, uma diferença clara entre o Neymar e os seus principais concorrentes é que o Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com a Covid-19, testou positivo hoje outra vez. Você vê que ele não posta vídeo nem nada, mas quando alguém posta alguma coisa dele, é ele treinando, ele na academia ali, sabe? Ele tentando ainda alguma coisa. São focos, né? Postura. Questão de postura. Questão de caráter. O Paulo foi sensacional, né, cara? Bem amigos dessa segunda-feira, o Cleber Machado deu aquela enquadrada no Caio, dizendo que não é porque a minha tem filha mulher, é porque é uma situação, questão, daí o Paulo Vinícius, Paulo César... Paulo César Vasconcelos. Paulo César, é questão de caráter. Matou tudo. Bom, no Brasileirão tem uma coisa pra falar, o Libertadores... Campeonato Brasileiro, Corinthians jogou essa rodada já, ganhou de 2-1 do Vasco e meu pai quase infartou. É mesmo? Cara, rapaz do céu, eu tava assistindo o jogo com meu pai lá na casa dele e normalmente... Excepcionalmente. Normalmente meu pai assiste os jogos do Corinthians sentado numa cadeira, com a perninha esticada e com uma latinha do lado, né? É o padrão dele.
Padrão de qualidade. Ontem ele assistiu o jogo inteiro, em pé. Eu até fiz um vídeo, vou mostrar pra vocês depois. Jogo inteiro em pé e reclamando e gesticulando e, sabe, parecia o Luxemburgo do Estádio do Café e coordenando o time. Na hora que tomou o gol, eu acho que eu nunca ouvi tanto palavrão em menos de 5 minutos na minha vida, cara. Mas é a situação que quando você tá numa situação de querer fugir de um descenso e tal, de um rebaixamento, você fica fica muito mais tenso. O que tá passando? Você vai ter cuidado, porque do jeito que tá indo, não, eu falei esse sofrimento até o final. Eu falei pra ele, você vai infartar desse jeito. Ele falou, não, tudo comigo, tudo que eu falei, não sei não, bicho. Mas porque vocês vão sofrer bastante ainda. Vai sofrer um pouquinho desse time, hein? O time é ruim, hein? Vai longe, pô. O time é ruim. E, bom, aí vai ter o brasileiro, o Corinthians fez esse jogo isolado. E tem aí, na verdade, o jogo da rodada é Inter e Flamengo, né? Domingo, né? Beira-Rio, né? Vale aí a liderança. Poderia ser domingo umas 8 horas da noite, né? Poderia ser domingo umas 8 horas da noite. Não, é 6h15 esse jogo. Mas poderia ser mais tarde, né? Eu não vou estar trabalhando mesmo, vou estar de folga. Eu vou, mas se fosse 8 horas, o que a gente ia fazer, né? Ia ter que esperar, né? Será que o Atlético não volta para essa liderança, não? Eu acho que ainda foi esquisita essa derrota pro Bahia, né? Esse jogo do Bahia, o Atlético fez um primeiro tempo que ele poderia ganhar de uns 3-0, né? Matar o jogo, né? E aí no segundo tempo o Bahia fez algumas alterações, mudou. Assim, o Atlético, e essa é uma dificuldade que os times do São Paulo têm isso é histórico. Foi assim com o Santos, né? Lembra do Santos ano passado que tomou algumas goleadas? Inclusive no Campeonato Paulista, tomou 5-0 lá. Porque é um time que no tem... No ano, inclusive, não foi? Exatamente, foi 5-1, né? Porque os times do Sampaoli, eles têm uma dificuldade de recomposição defensiva, né? Isso é histórico, né? E aí um jogo ou outro escapa mesmo, você toma 3-4 gols. E esse jogo contra o Bahia foi muito claro isso, né? Porque o Atlético teve um primeiro tempo como dominou completamente, poderia ter feito 2-3-0, matado o jogo. E no segundo tempo, mesmo o Bahia... com uma característica de jogar no contra-ataque, ele encontrou mais muito espaço para jogar, E aí o Bahia foi mais feliz nas finalizações. Então, assim, é um time que tem essa dificuldade, ele tem uma questão muito ofensiva, né? Ele é um time que joga para frente, mas o São Paulo tem essas dificuldades no seu time. E assim, eu acho que a grande questão do Atlético é a reposição, né? Eu acho que assim, ele perde 2, 3 jogadores, o time sente. A vantagem do Atlético em relação, por exemplo, ao Flamengo e o Inter nesse momento é que ele só tem o Campeonato Brasileiro para jogar, né? Só que o elenco, ainda as opções são menores, né? Mas eu acho que está na briga, eu acho que ainda tem muita coisa para rolar, né? Eu acho que ainda a tendência, eu acho que esses 3 times ainda continuarem, né, por um bom tempo ali brigando na liderança. E acho que vai depender muito de como o Flamengo vai lidar com todas as competições que ele tem pela frente, né? Que tem um calendário, no entanto, assim, que o Flamengo, acho que ele passou do pior momento que ele poderia ter, passou ileso, né? O nome parece que achou o time. Porque depois daquele 5-0 que o Flamengo... Não, e pior que o Flamengo não achou o time, porque eu tava vendo que dos últimos... Desde quando o Flamengo tomou aquele 5-0, são 10 jogos que o Flamengo não perde, né? 10 jogos invictos desde o 5-0. E nesses 10 jogos foram 10 escalações diferentes também. Então, mas eu acho que o que o Diego quis dizer, e eu acho que isso eu concordo também, o Flamengo já tem uma cara do dono. Já tem um padrão de jogo. Já tem o jeito dele jogar. Se você pegar esse jogo do meio de semana, que o Flamengo jogou pela Libertadores, jogou quase com o terceiro time, né? Gente lá que não jogava. A forma de jogar é o mesmo. Então, assim, já tem uma ideia, né? Já tem uma ideia de jogo, né? Então, assim, a tendência é daqui a pouco, se o Flamengo tiver todo mundo para jogar, se ele conseguiu passar por esse momento mais turbulento, com tantos problemas, né? E descobrindo, inclusive, alguns novos jogadores aí, né? Com potencial. Então, eu acho que o Flamengo passa a ser mais favorito do que era até o início da competição, né? Acho que a tendência é o time evoluir, mas também acho que o Inter tem potencial para continuar brigando. E o Atlético Mineiro, principalmente por ele ter um calendário bem menos intenso. Isso faz muita diferença, né? Você ter só uma competição para focar. Bom, vamos falar então agora, Gu, de futebol feminino. Parece que o senhor levou uma cobrança aí. Tomei uma enquadrada ontem, rapaz. Tava conversando com uma amiga minha e aí ela falou assim, até mandar um abraço pra ela, que parece que ela escuta nosso podcast, a Camille. Ela falou assim, vocês não falam de futebol feminino, não? É ela, né? A audiência, então. A única audiência feminina que a gente tem é a dela. Ela falou, vocês não falam de futebol feminino, não? E aí, veio a calhar com toda essa situação, um fato que tá me chamando a atenção nessa semana.
que no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São Paulo ganhou do Taboão da Serra por 29-0, né? E aí a volante, capitã da equipe do Taboão, fez um desabafo depois do jogo, né? Ela falando que praticamente não teve, que a equipe não teve treino nenhum, que treinaram 3 dias antes de começar o campeonato, e também fez um desabafo contra o clube, né? Falando assim que elas só usam a camisa do clube, Não tem porque salário, o clube não ajuda, é mais pela vontade da comissão técnica e das jogadoras. As atletas estão sem ganhar nada, ninguém tem salário, ninguém tem condição, não temos nem roupa de treino, ela disse. Então a gente vê que, de fato, o futebol feminino é deixado de lado, né? Muito mais, né? A Muito gente mais, sabe né? que os investimentos são menores, salários são menores. Então o São Paulo aí, que tem um pouco mais de investimento, um clube de porte um pouco maior do que essas outras equipes, né? Tem um investimento no futebol feminino e acabou fazendo 29-0. Lembrando que em 2019, até anotei aqui, no Campeonato Carioca, o Flamengo pegou o Greminho. Não é o Greminho daqui de Londrina, não. O Greminho é o Greminho lá do Rio de Janeiro também. E ganhou de 56-0. Dá tempo, rapaz. Cara, É quase um gol por minuto. Eu acho assim que Não tem nenhuma política voltada para também desenvolvimento do esporte. Não tem. Mesmo depois de Marta, depois de Cristiane. melhorou um pouquinho. A CBF hoje faz um Campeonato Brasileiro de primeira e de segunda divisão, né? Obrigou os clubes de Série A e de Série B a ter time feminino. Né? Hoje os clubes são obrigados, mas a estrutura continua muito pequena, né? O investimento continua muito pequeno. E mesmo esses clubes mais tradicionais, tem muitos casos aí que a estrutura é quase zero, né? Os clubes montaram os times femininos porque eles são obrigados, né? Mas a gente já viu coisa do Sport Recife, enfim, tem alguns casos aí. Então acho que falta, né? Muito investimento, falta o trabalho aí de formação, né? De base mesmo, de disseminação, né? E assim, eu acho que, cara, as federações, a CBF nem se fala, né? Porque tem dinheiro lá, rodo sobrando, poderia ter investimento. Mas as próprias federações, você pega, por exemplo, o caso aí de São Paulo, a Federação Paulista tem muito dinheiro, né? Então clubes como esse, a federação poderia subsidiar, para participar do campeonato, né? É uma pena. O Londrina nos anos 2000 teve, né? Na época do saudoso Agostinho Garrote, né? Chegou a montar seu time antes de ser da prática do futebol feminino, que hoje está muito mais disseminada, você ter tanta visibilidade. Mas também é uma coisa que no Paraná não esquece, né? É muito incipiente, né? O Londrina fez uma parceria, né, com a escola de Suruguito, que tem um trabalho no futebol feminino há um bom tempo para disputar o Campeonato Paranaense, mas não é um time próprio do Londrina, né? Não há realmente um trabalho forte, um investimento, o que é lamentável também, né? Eu acho que o Londrina poderia, dentro da sua estrutura e tal, né, até fazer um trabalho de base mesmo, né? Pegar meninas mais novas aí, começar um trabalho, mas realmente não tem. Só para dar uma informação a mais disso que o Lúcio está falando, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino está rolando, né? São 16 equipes, classificaram 8 para a próxima fase e não se vê nenhuma equipe paranaense, nem Coritiba, nem o Atlético Paranaense, nem o Paraná, nem o Londrina, ninguém. E é impressionante como clubes de maior poderio sempre estão lá em cima, né? Por exemplo, o caso do Corinthians. O Corinthians que tem um time de futebol feminino muito bom. A gente até costuma brincar falando que vamos torcer para as meninas agora, porque o masculino não está rendendo. Em 15 jogos pelo Campeonato Brasileiro, elas ganharam 14 e perderam um, que foi para o Santos, se eu não me engano. A Giovanna Crivellari, que é daqui de Londrina, londrinense, eu ia falar londrinense daqui de Londrina. Ela tem 5 gols, né, pela equipe do Corinthians. Vira e mexe, ela sempre tem o nome dela especulado para ser chamada para a seleção brasileira. Só mais ela do que o Bozelli, hein? Muito mais. Mas ela ainda não teve essa oportunidade. O Campeonato Brasileiro Feminino que está nas quartas de final, trouxe todo um... O cara trouxe até a tabela aí, rapaz. Você vê, depois da enquadrada que eu tomei. Agora nas quartas de final, então, jogam Grêmio e Corinthians, jogos de ida e volta. Grêmio e Corinthians, Palmeiras e Ferroviária, São Paulo e Santos, Avaí Kinderman, né, que é uma parceria lá, contra o Internacional. Então você vê que para as quartas de final, com exceção do Avaí, a Ferroviária faz
faz um bom trabalho também no futebol feminino. São só equipes paulistas grandes. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, além da dupla Grenal, né? Então falta muito investimento ainda no futebol feminino e a gente espera que isso mude, né? Isso mude um pouco, né? Pelo menos para ter um pouco mais de visibilidade. E a mulherada está cada vez mais envolvida nesse tipo de prática esportiva, mas tem público, né? Tem jogos aí que são transmitidos em Copa do Mundo mesmo de futebol feminino, entra na grade de programação das emissoras fechadas aí e a gente sabe que tem um público sim, tomara que essa realidade mude. Bom, então só para a gente chegar aos finalmente aqui do podcast, dizer, né, que tem 80 anos do Pelé, é importante a gente falar isso, porque o Pelé é o grande inventor do futebol, né? Quem inventou o futebol mesmo foi o Pelé, né? Hoje é quinta-feira. A programação da Globo nessa sexta-feira seria Pelé Globinho de manhã, meio-dia Pelé, vale a pena ver o Pelé de novo. Ou seja, vai ser o Pelé o dia inteiro na Globo, né? E o filme Pelé, o Rei... Pelé Eterno. Pelé Eterno. Mas é muito legal, né, a gente lembrar disso, porque o Pelé já está bem, com a saúde frágil e assusta quando a gente vê o Pelé, né, uma saúde debilitada. É um cara que eu acho que nunca teve o valor, né, o brasileiro gosta de... O Tom Jobim falava isso, parece que é proibido fazer sucesso no Brasil, né. O Pelé nunca foi tão valorizado aqui dentro, eu acho, como é mundialmente. Né? O que a gente mais fala do Pelé, o Pelé só fala bobagem, só fala besteira, acabou. Impressionante. Eu lembro uma situação na Copa de 90, cara, que ele era comentarista da Globo, e o Pelé fez uma crítica num jogo do Brasil, e aí alguém fez uma ação de levar o Pelé para a concentração dos jogadores no hotel, e os caras não quiseram receber o Pelé. E aí o João Saldanha, o grande João Saldanha, né, um dos maiores comentaristas esportivos de todos os tempos, que estava comentando pela Manchete na época, fez um comentário, o Pelé não sabe nada, bons são eles, né? Então, e o João Saldanha que morreu naquela Copa, inclusive. Então, assim, é isso que você falou, o Pelé é sempre muito desmerecido, eu acho, aqui, né? Essa é uma diferença gritante, né? Que nós como brasileiro temos mesmo, né? Que a gente não valoriza as coisas nossas, né? Aí você pega o argentino, né? Em relação ao Maradona. Que é um cara mais torto que o Maradona. Exatamente, né? Mas que é idolatrado, né? E claro, se a gente pegar a carreira do Maradona e do Pelé, o Maradona não fez nem metade do que fez o Pelé, né? E o cara é idolatrado, né? E nós aqui achamos que porque o Pelé nunca reconheceu o filho, porque o Pelé nunca abraçou a causa dos negros. Porque a lei Pelé é uma porcaria, então, porque foi feito pelo Pelé. Dentro do Pelé tem as suas... como todo mundo tem, é humano, né? Não se justifica o fato de a gente não ter tanta admiração assim por um cara que representa tudo no futebol, né? Impressionante. A hora que eu morrer, daí a gente vai dar valor. Talvez. É isso aí. Só para encerrar a questão do Pelé, o Armando Nogueira, que foi para mim o maior cronista depois de Nelson Rodrigues, falava, né, que o Pelé, se não tivesse nascido homem, teria nascido bola, né? O Pelé representa tudo isso. E o Pepe sempre fala, né? Qual o melhor jogador? Porque o Pepe fala, qual o melhor jogador que você viu na vida? Não, o melhor jogador do Santos naquela época era eu. Não, o Pelé. O Pelé não era humano, o Pelé era extraterrestre, ele não entra nessa. Não entra na conta. É isso aí, legal. Vida longa ao rei. Bom, para encerrar de vez, o palpite, né? Alguém acertou ou não? Não. 3-2? 3-2, né? Eu coloquei acho que 1-0. Gustavo para variar? 1-1. Eu coloquei 1-0 também. Nós fomos 1-0, né? Não, você falou 2-1. 2-1 e o Lúcio falou 1-0. Ah, eu falei 2-1. Tá certo. Nós acertamos. Perto, então. A gente acertou o resultado, né, Lúcio? Não o placar. Diferença. Também que você esperar o Londrina fazer 3 gols, né? Se somar o de vocês, acho que se somar os nossos 3, dá um 3-2, né? Dá um 3-2. Bom, contra o Ituano, acho que, vamos lá, vai. Bicho, 2-1, vai. 2-1. Pau da Guiana. Eu dei uma animadinha mais, vou falar uns 2-0. Eu ia falar 2-0. Olha que benção, hein, pai? Vamos falar finalmente você vai dar uma vitória pro Londrina. Falando 3-1 pro Londrina. Olha que benção. Olha que benção. Então ficou 2-1. 2-0. 3-1. Jogo de muitos gols. É isso aí, pessoal. 3 gols do Adenilson pra ele pedir música no Fantástico. Música gospel no Fantástico. Por que gosta? Porque todo jogador quando faz 3 gols pede música gospel. É incrível, cara. Aí depois a torcida pega os caras em balada, Pede mais música gospel que pagode agora. Pelo amor de Deus. Pede um pagodinho, pede, sei lá, um sertanejo, qualquer coisa, mas gospel toda hora. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Semana que vem tem mais. Abraço.